Primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Tiago Reis está chegando, o repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Um abraço, boa tarde, Tiago. Um abraço para você também, Cirilo, para quem se liga no Rádio Esportes, meio-dia com mais um minuto. Tá chegando a hora, hein, Cirilo? Amanhã, 9h30 da noite, a estreia do Atlético da Massa, partindo pro Penta, o Pentacampeonato Mineiro, a 5ª conquista consecutiva do estadual, e esta caminhada começa amanhã. Alto Paranaíba, Patrocínio, o Atlético enfrentando o Clube Atlético Patrocinense, o CAP da querida Patrocínio. Aliás, técnico Felipão comandou ainda há pouco a última atividade, como destacamos em manchete, Cirilo, e agora os jogadores almoçando, já saindo para o aeroporto de Confins, porque daqui a pouquinho, 1h15, o Atlético vai viajar para seu primeiro compromisso na temporada 2024. E aí o torcedor, claro, ansioso, primeiro para ver o time em campo, né? O time que terminou o ano tão bem em 2023. Qual vai ser o acerto, a montagem do Filipão para abrir 2024? Vai ter mudança, não vai? Como se dará o time em campo? E, Cirilo, a primeira informação que já podemos cravar é que, ao reforço do Atlético para este ano, Gustavo Scarpa não vai viajar. O Scarpa vai permanecer em Belo Horizonte. O Atlético ainda não soltou a lista de relacionados. Aliás, está soltando neste momento. O Atlético está confirmando neste momento. Ao vivo é bom por isso, ó. Tá saindo agora a lista de relacionados e confirmando a informação que nós trazíamos, o Scarpa tá fora. O Scarpa não viaja com o Atlético, ele vem de uma sequência de preparação, vinha, né, no meio de temporada, teve uma lesão no final do ano passado, então ele está passando por um processo de condicionamento físico especial para aguentar todo o rojão aí ao longo da temporada 24. Então ele não viaja para esse primeiro compromisso. Vamos à lista de relacionados que acaba de sair, hein? Olha aí os goleiros Everson, o Delfim e o Matheus Mendes. Arana, Rubens, tá renovando o contrato, hein? O Saravia tá indo pro jogo, não vai o Mariano segue de fora. O Atlético terminou o ano com alguns jogadores no departamento médico e estes jogadores não vão para este primeiro compromisso, caso do Mariano. O Igor Rabelo tá indo, o Gemerson vai e o Lemos também. Não vai o Bruno Fux. Também estava no departamento médico, assim como o Mariano, já era esperado de fora da lista de relacionados, o zagueiro Bruno Fux. Aí pra você na live, hein? Pra você no YouTube, ó, apareceu a lista com o Arana em destaque, né? Fazendo aquele gesto do Homem-Aranha. Se você ainda não tá no YouTube da Itatiaia, corre pro @Itatiaia Esporte pra você ter as imagens também do programa e tudo isso que estamos dizendo. Então, o Arana, em meio aos troféus do Atlético, ele jogando ali aquele gesto do Homem-Aranha com a teia. Tem mais, gente, pode deixar a lista aí. O Maurício Lemos fecha a lista de zagueiros. Então vem o Alisson, garotos, Rômulo e Alisson pintando. O Edenilson com Alan Franco, renovou o contrato também o Alan Franco. Igor Gomes, Otávio, cabe uma explicação, hein? Otávio foi expulso no último jogo do Campeonato Mineiro, mas a punição era para competição. O Atlético entende no artigo já programado pelo seu departamento jurídico que o Otávio está liberado para o jogo. Então viaja o volante Otávio. Patrick, Paulo Vitor, outro garoto, Pedrinho, Allan Kardec, hein? A esperança de ver o Allan Kardec ter uma sequência com a camisa do Atlético recuperado de lesão na coluna. Garoto Cadu, Paulinho, Pavon, Vargas, olha ele aí, hein? O chileno reaparece, seu último ano de contrato, para tentar dar a volta por cima. Eduardo Vargas também relacionado. E ele, claro, o super-herói Hulk, confirmado também. Então são estes os jogadores do Atlético relacionados para o primeiro jogo do Galo na temporada, repito, amanhã em Patrocínio. E, claro, entre eles, o Paulinho, que terminou o ano de forma brilhante, que encheu o torcedor de expectativa, é o rei da arena, artilheiro da Arena MRV, o reizinho da arena. E o Paulinho ontem, num grande evento aqui em Belo Horizonte, lançou o Instituto Paulinho. Ele levou grandes atrações, fez leilões, medalha olímpica do Paulinho foi leiloada, camisa do Roberto Carlos autografada no Real Madrid, enfim, uma série de prêmios
que foram leiloados para arrecadar fundos para o seu instituto. E o Paulinho falou com o nosso Rubens Júnior, festa de gala, todo mundo na elegância, na linha para esse grande evento. E o Paulinho falou a respeito da ideia do seu instituto em ajudar crianças em Minas Gerais e também na sua terra natal, no Rio de Janeiro. Fala aí, Paulinho! O quão difícil foi para a gente, né, em certas situações, principalmente na educação do nosso país. E desde lá, a gente na Alemanha, na época de pandemia, a gente já tinha essa ideia de poder criar algo para impactar, né, na educação do nosso país, porque a gente sabe que é a base, né, de tudo. Para se construir um país sólido, um país onde as pessoas se respeitem, né, onde as pessoas podem viver tranquilamente. E como eu falei, a minha mãe, ela é formada em letras, né, então minha mãe sabe muito bem como lidar com essa área da educação. E a gente fica muito feliz de estar hoje aqui fazendo esse lançamento, né, e dando um pontapé inicial nesse projeto de vida nosso. Paulinho, não só pelo que você desempenha em campo, mas agora com esse projeto, pela sua juventude, você acredita ser um cara precoce também na sua carreira e também nas suas ações fora de campo? Não sei, assim, a gente sabe o quanto é difícil os jogadores de futebol se posicionarem de alguma forma em questões pessoais. Mas a gente tem um ponto, eu e minha família, a gente sempre conversou muito sobre isso, a gente tem um ponto sobre isso, que é justamente a educação. Muitas vezes a base familiar, né? Mas muitas vezes também a questão de não conseguir conciliar, né, estudo e o futebol e o esporte. E eu fui muito feliz de ter uma base muito sólida, minha família sempre me deu muito suporte, sempre me deu todo o caminho para que eu seguisse da forma que eu sigo hoje, né? E a gente quer, de alguma forma, entregar ao universo aquilo que foi me dado, né, em forma da educação. Para você, o quão especial hoje é lançar esse instituto aqui para atender Minas Gerais, atender eventualmente torcedores do Atlético, mas claro, todas as crianças. Queria que você falasse um pouco da sua relação com o BH e com o Atlético. Bom, o Atlético foi o clube que abriu as portas para eu voltar para o Brasil. Como eu falei, para eu recuperar o meu prazer de estar todo dia acordar, ir para o treino, né, ir para os jogos e assim fazer aquilo que eu mais amo. E graças aos orixás eu consegui, né, ter o êxito junto com todo o grupo, né. Claro que a gente queria muito mais, mas pelo ano que eu fiz, eu fiquei muito feliz, muito agradecido, muito grato ao Galo por tudo que eu vivi, por todo o suporte que eles me deram. O Rodrigo Caetano, quando me contratou, ele passou toda a confiança para mim. E também, de certa forma, é uma forma de agradecimento à cidade, né, ao Galo também. E se vocês não sabem, o Instituto Galo está apoiando a gente, né, a nossa entrada aqui em Minas Gerais, para a gente poder entrar nas escolas públicas daqui. E isso vai facilitar muito, né, o nosso trabalho aqui em Minas Gerais. Então, com certeza, para mim é um dia especial, né, não só para mim, como para minha família. Muito bem, tá aí o Paulinho, que vai criando vínculo, que vai criando laços. Ô Cirilo, eu te diria, eu até conversei hoje pela manhã com uma pessoa de mercado, também muito ligada ao Atlético, que me disse o seguinte: o Paulinho só não será um baita ídolo. Primeiro porque não houve tempo hábil, não haverá tempo hábil esse ano também. Ano passado até teve tempo, mas ele demorou a engrenar, né? Quando engrenou, explodiu, principalmente com a Arena MRV, mas não teve uma conquista nível nacional, né? Um campeonato nacional, ganhou o Mineiro, mas uma conquista de ponta não chegou, apesar dele individualmente ter sido brilhante. O Paulinho vai criando laços, né? Tá aí com o Instituto Paulinho agora. Só que essa pessoa de mercado me disse o seguinte: ô Thiago, se o Paulinho ficasse mais um ano e meio em Belo Horizonte, sendo convocado para a seleção, fazendo gol como está fazendo e ganhando títulos, como o Atlético tem investimento para isso, o Paulinho entraria na galeria dos maiores do Atlético. Só que, na opinião desse analista de mercado, dificilmente Paulinho, mantendo o seu desempenho, jogando como vem jogando, e se continuar sendo convocado para a seleção como foi no ano passado, a tendência é de que ao meio do ano o Atlético receba uma proposta gigante para vender o Paulinho ao futebol europeu. E isso, obviamente, cortaria esse vínculo nesse momento importante dele, Paulinho, para com a torcida, para com a cidade. Não sei se vocês, analistas do Rádio Esportes, concordam com essa fonte. O Paulinho
dificilmente permanecerá, já que a janela mais importante na Europa, vale lembrar, é essa do meio do ano, e o Paulinho, a manter o seu desempenho, dificilmente fica para o segundo semestre, hein, Cirilo? Ô Alexandre Simões, considero plenamente natural que um jogador de 23 anos, que vai fazer 24, que voltou a ser convocado pela seleção brasileira, foi artilheiro do campeonato do ano passado, receba propostas e possa entender que o caminho natural seja voltar para a Europa. Eu considero natural se isso acontecer daqui 6, 7 meses, Simões. Ô Cirilo, sem dúvida, até pelo perfil do Paulinho, né? O Paulinho, ele tem o perfil do atacante de grande clube da Europa. O Paulinho, ele é forte, o Paulinho, ele é rápido, o Paulinho é inteligente, e eu digo que o Paulinho é inteligente porque ele usa como ninguém a linha do impedimento a favor dele, e o atacante que consegue fazer isso, ele é privilegiado, tá? Ele é privilegiado, e o Paulinho fez gols, tantos gols que desbancou o Hulk. Ele conseguiu desbancar o Hulk na artilharia do Atlético, algo que a gente imaginava que era impossível de acontecer enquanto o Hulk jogasse, e foi o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, o que não é qualquer coisa. Uma Série A que teve Suárez, uma Série A que teve Cano, uma Série A que teve Gabigol e Pedro, tá? Então, é muita coisa o que o Paulinho alcançou nesse 2023. Então, concordo com o Thiago. É aquela história, né, de que o torcedor do Atlético quer o Paulinho cada vez melhor, mas o Paulinho cada vez melhor, e eu acredito que isso vai acontecer em 2024, vai chamando cada vez mais a atenção do mercado externo. Até porque a gente não pode esquecer, o Paulinho ainda é um garoto, né? Pô, muito novo, vai fazer 24 agora no meio do ano. O Paulinho ainda é um garoto. Então, quer dizer, é um jogador raro. Tá? Para futebol brasileiro, é nível de seleção brasileira. Tá? Mas é um jogador, sim, que tem características e potencial, e isso é o mais importante, para chamar a atenção das grandes ligas europeias. Como você percebe esse tema, Romano? E um outro detalhe, eu percebo como natural, o Paulinho, você falou que o Paulinho convocado para a seleção, ele convocado para a seleção principal, até então era seleção olímpica. Então o Paulinho volta, ou foi convocado, na verdade, para a seleção principal. Isso tem um peso lá fora quando analisa um jogador. E eu acredito que na janela do meio da temporada, né, que na verdade, lá na Europa, terminou a temporada, eles estão de férias, então é a janela que mais movimenta o mercado. Essa agora no nosso final do ano aqui do Brasil, ela movimenta muito pouco, porque as equipes buscam ali os chamados reforços pontuais. Na janela do meio do ano aqui no Brasil, que lá é da pré-temporada deles, é férias e pré-temporada, eu acredito que será movimentada, e o Paulinho, se mantiver aí... Paulinho foi vice-artilheiro da Libertadores. Não só artilheiro brasileiro, foi vice-artilheiro da Libertadores. Se ele for bem na Libertadores, como ele foi no Campeonato Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que o Atlético vai receber proposta por ele aí. Para fechar, Thiago... Ô Cirilo, eu tô aqui ouvindo os comentários e lendo os comentários da galera no YouTube, também aqui nas minhas redes sociais. O João Fernandes mandou pra mim: ô seu Seca Pimenteira, não vem querer tirar o Paulinho do Galo, não. Eu leio tudo, você sabe que eu leio. Ô João, eu não tô tirando não, João. 12:15, nem tenho força nem condição pra isso e nem vontade. Quero que o Paulinho fique aqui o máximo de tempo possível. Mas é uma análise de mercado, viu, João? Eu nunca soube se é Seca Pimenteira ou Zeca Pimenteira, viu, Cirilo? Depois você procura no Google aí. Ele me chamou de Seca era um Pimenteira. Personagem. Zeca era um personagem. É Seca Pimenteira. É Zeca com Z ou com S? Não, com S. Seca, de secar. Ah, então ele mandou certo. Seca Pimenteira. Isso. Ah, não tô secando nada, meu filho. Um abraço, viu? E o Paulinho vai ser muito feliz no Galo nesses meses em que ficar. E se tiver que ficar mais, a gente torce pra isso também. Mas é a informação, claro, é análise de mercado. E o galão da massa aqui no Rádio Esportes. Já trouxemos aí informações, lista de relacionados. Aliás, o time está voando daqui a pouquinho. O voo previsto para 1h15. O Atlético deixando Belo Horizonte. Então, nesse momento, jogadores no aeroporto de Confins até Uberlândia e, na sequência, o voo rasteiro, né, de ônibus para chegar até Patrocínio no Alto Paranaíba para a estreia do Atlético, o galão da massa na temporada 2024. O técnico Filipão deixando o Scarpa em Belo Horizonte para aprimorar a sua situação e, claro, depois
evoluir para estar junto, presente com o restante do time na sequência da temporada. Esta é a expectativa. Cirilo, ouvintes do Rádio Esportes, torcedor ansioso, né? Domingo tem a estreia em Belo Horizonte, Arena MRV. Muita coisa sendo preparada pelo Atlético, né? Muitas novidades. O torcedor cobra muito do plano de sócios, o torcedor cobra de criatividade, né? De atrações. E isso vem sendo planejado pelo Atlético para esta sequência, né? Principalmente quando engrossar ali Brasileirão, Libertadores, que vem pela frente também, com muitas atrações para o torcedor atleticano. São informações do Galão, aqui no Rádio Esportes. Eu volto já já para fechar o noticiário do Atlético. Agora eu volto com você, Cirilo.